Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar da mostra aí de cinema de direitos humanos aí no mundo que a Univale recebe a partir do dia 7 de junho aqui no campus de Itajaí. Eu vou conversar aqui no estúdio com o professor José Matarese, que é o coordenador da Sala Verde, e agora no primeiro bloco também com a Joana Massari, que está fazendo também toda a organização desse festival aqui na cidade. Obrigado pela presença de vocês. Professor José Matarese, essa é uma mostra de cinema importante que trata dos direitos humanos e da conscientização também das pessoas a respeito desse tema tão importante, tão debatido, né? E que o cinema, né, e a comunicação tem o papel aí de difundir também, né, professor? Sem dúvida, é uma iniciativa importante e que visa difundir, valorizar e fortalecer a luta pelos direitos humanos, e é uma resposta também muito concreta do país em cumprimento a uma série de acordos e convenções que se tem sobre isso, que o país precisa responder com ações concretas, com políticas afirmativas, com normativas e leis também que garantam esses direitos humanos de uma maneira ampla e digna para todo cidadão. Uhum. Nesses documentários, nesses filmes também, nesses longas, mostra-se a questão do respeito à pessoa, né? É muito difundido aí que os direitos humanos defendem bandidos, mas não é essa a essência na realidade. A essência de defender realmente a história da pessoa, o direito humano em si, né, professor? São 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em nenhum momento se diz que os direitos humanos é para defender bandido. Isso é uma distorção, é uma narrativa que foi criada com várias intenções, tem vários endereçamentos, vários objetivos em desqualificar essa questão dos direitos humanos. Mas isso é uma falta de informação grotesca, brutal, assim, que mostra o quanto há uma intenção aí não muito ética com relação a lidar quando se fala desse tema. Esse tema não é um tema simples, não é um tema que a humanidade banalizou, como se é dito e difundido. A gente se surpreende quando até nos bancos de aula, né, dos cursos aqui, das disciplinas que a gente ministra, vem muito forte essa representação social, essa ideia difundida de que direitos humanos é algo para, entre aspas, defender bandido, né? Há distorções, todos os processos humanos possuem possíveis distorções, desvios, mas eles são exceções à regra, né? E precisam ser corrigidos, sem dúvida alguma, né? Mas daí generalizar e dizer que quando se fala de direitos humanos está se fazendo algo que é contrário ao bem do cidadão, ao indivíduo de bem, é algo lamentável, uma falta de informação, uma ignorância muito grande. Uhum. Nosso papel enquanto sociedade, enquanto universidade, enquanto campo educacional e cultural, a gente tem que esclarecer isso de uma maneira mais historicamente construída. Então a história dos direitos humanos é uma história muito bonita, é uma luta que vem de longa data, tem figuras que enobreceram a humanidade, de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, enfim, nós temos tantas lideranças no Brasil, aqui também, e não é só sobre as questões sociais, mas as questões ambientais, as questões de saúde, qualidade de vida, mobilidade, direito à propriedade está garantido na Declaração dos Direitos Humanos. Uhum. Todo cidadão tem direito à propriedade. Então, quando se coloca dessa forma, mas então direitos humanos garante também até questões que, teoricamente, seriam bastante condenáveis do ponto de vista de um pensamento mais de esquerda ou, enfim, ou socialista, né, nesse embate mais ideológico que está muito em voga hoje. Não, direitos humanos está acima disso. Ele extrapola essa questão e precisa ser esclarecido, né? Então a gente tem visto que falta muita informação, muito desconhecimento, e a necessidade de difundir o acesso a essa discussão é muito grande. Foi aí que a Secretaria Nacional, né, de Direitos Humanos propôs essa ação afirmativa que já vem há 10 anos ocorrendo na Mostra de Cinema e Direitos Humanos no mundo, né? Começou na América, no Hemisfério Sul, na América Latina, no Hemisfério Sul, e agora ganhou a dimensão a nível mundial, né? Então é uma mostra grande, tem um processo seletivo, tem filmes selecionados e tem dentro dessa mostra, há 3 anos eles criaram um circuito de difusão.
que eles selecionam alguns filmes, fazem uma amostra para ser distribuída na forma de um kit, que as pessoas se inscrevem como ponto exibidor, ou as instituições, e elas passam a receber então esse kit de filmes com direitos de exibição e promovem a mostra na sua localidade. Né? Então, uma forma muito democrática de fazer chegar a baixo custo a material de alta qualidade que as pessoas podem ter acesso. Acesso a uma produção audiovisual que não está no circuito comercial e que é extremamente importante e problematizadora dessas temáticas, né? Então, a cada mostra prioriza alguma temática e se tem um outro filme ou cineasta que às vezes é homenageado, né? A Univale, através do projeto de extensão, ela tem atuado já desde a primeira circuito de difusão, há 3 anos, né? Então essa é a terceira vez que a Univale exibe e organiza a exibição local, né, dessa mostra, e cada vez tem mostrado a importância e a necessidade de se fazer isso, né? A mostra fica depois à disposição, e quem quiser, escola, alguma instituição, algum grupo, algum coletivo, alguma ação de bairro queira exibir ou usar a amostra ou parte dela, está disponível aqui no Laboratório de Educação Ambiental nas 3 últimas edições, né? Nos 3 últimos anos a gente tem esse kit e ele está acessível para quem quiser fazer sessões, organizar, e a gente ajuda fornecendo equipamento, um data show, um equipamento de som, né, para isso, né? Agora, Joana, como é que é feita a captação do público? Como é que é feita essa divulgação, né, para a formação desse público, por exemplo? A mostra ela tem esse caráter inclusivo, né? E então a gente tenta sempre estar articulando com os parceiros do laboratório e com a comunidade em geral, assim. Então, além de ser divulgado pela rádio e pela TV Univale, como foi esse ano, a gente divulga também nas redes sociais, a gente tem uma página no Facebook, que é a Sala Verde Itajaí. Lá a gente posta toda a programação e tudo que está ocorrendo. E também a gente tenta buscar comunidades assim, que talvez não tenham acesso a esse tipo de cultura, né? Então, comunidades quilombolas, a gente fez uma parceria com a Advir, que é a Associação de Deficientes Visuais do Vale do Itajaí, e com o CEPESE, né, que é o Centro de Economia Solidária aqui de Itajaí também. Então a gente está sempre tentando buscar e integrar e difundir, né, esse tipo de cultura. Como o professor falou, assim, é uma mostra também itinerante, que as pessoas podem solicitar. Sim. E até mostrar na escola, numa sala de aula, é isso? Sim, com usando certeza. Esse kit. Com certeza. A gente fez nos dias 23 e 24 de maio agora, dois circuitos de exibição na Casa da Cultura de Brandão, aqui em Itajaí, onde a gente convidou algumas escolas para estarem participando. Então os professores levaram seus alunos e foi bem interessante porque é uma galera bem nova, né? Na média ali dos 15 e 16 anos. Está em formação ainda, Está né? em formação, então é bem importante até para a formação pessoal deles mesmo. E sempre após os filmes a gente tenta realizar rodas de diálogo, né? Para estar discutindo essas temáticas, não só a exibição dos filmes em si, isso é bacana, mas estar dialogando e discutindo e construindo junto com eles. Essa questão da inclusão é importante também. A professora havia falado que realmente os filmes têm esse caráter inclusivo, de legenda, onde alcança também cegos e surdos também, né? Isso é bacana também, né, professor? Sim, é uma exigência dos pontos exibidores que os locais tenham acessibilidade para cadeirante, espaço para cadeirante, que tenha os vídeos já são preparados e elaborados para audiodescrição, legenda, enfim, todo um cuidado para atender esse aspecto de acessibilidade, inclusão, mostrando na prática como se deve ter coerência entre o que se diz e o que se faz. Então, numa mostra de direitos humanos, esse aspecto tem que ser muito bem cuidado, muito bem garantido. É uma garantia que tem que ter os pontos de exibição, né? É uma exigência para ser aprovado como ponto de exibição, é isso, e procurar envolver e atrair esse público, né? Mas uma metodologia importante que nós associamos na mostra aqui foi a inclusão na metodologia do circuito Tela Verde,
que é um outro circuito de audiovisual na área ambiental do Ministério do Meio Ambiente para as salas verdes, no qual a gente sempre tem, após a exibição de algum audiovisual, uma roda de diálogo, uma mediação na ideia de um círculo de cultura ou uma comunidade de aprendizagem que se estabelece ali naquele momento e que nesse círculo, nessa rodada de diálogo, o mediador tem um cuidado muito grande para valorizar e respeitar as diferentes abordagens e visões e animando mesmo, fomentando um diálogo qualificado sobre a temática. Às vezes a gente pode contar com um especialista no tema, né? Se o assunto é diversidade religiosa, a gente procura trazer alguém que domine muito bem esse assunto. Se o assunto é direito à terra ou a questão de direitos civis, enfim, a gente procura sempre trazer alguém da área que possa estar falando e enriquecendo o diálogo. Você falou duas vezes em direito à terra, né? Tem um documentário aí que é Félix, o Herói da Barra, que mostra aí os direitos da população afrodescendente, né? População que também luta pelo direito à terra, que é filmado lá no Tocantins, que conta a história de um personagem lá dessa comunidade, né? Então é interessante isso, mostrar realmente as várias faces dos direitos humanos, né, professor? Sim, esse documentário tem mais de uma hora de duração, e ele é um documentário que resgata uma série de condições do momento atual, né? Retrata o que essa comunidade vive hoje, mas também o quanto foi importante o processo da Guerra do Paraguai e a questão dos escravos na época, né? Porque as pessoas eram convocadas, muitos brancos eram convocados para atuarem na Guerra do Paraguai, mas eles tinham uma prerrogativa, eles podiam indicar alguém no lugar deles. Né? E esse alguém tinha que ser livre. Então, normalmente, eles indicavam seus escravos, pessoas escravas, mas para isso davam a liberdade, né? A liberdade a eles. Então, é uma moeda de troca. É uma moeda de troca. Então, a pessoa, para ser livre, tinha que se sujeitar a ir para a guerra. Mas teve personalidades que se tornaram grandes heróis, assim, e que não constam na historiografia oficial. Né? Então, esse documentário resgata e encontra fontes documentais que mostram que teve personalidades negras que foram que tiveram uma atitude de heróis e foram determinantes para o sucesso, né, ou para o resultado de algumas campanhas da guerra. E isso, em contraposição, eles ganharam uma terra, né? Uma terra, tinha na medida, uma recompensa, né? Essa recompensa foi uma grande extensão de terra, né, do Félix, né, e os seus descendentes, e hoje mostra o quanto eles estão sendo usurpados e negados nesse direito. Então eles são violentados historicamente de muitas formas, né, e no direito à propriedade também. Daí a necessidade de defender os territórios quilombolas, defender os territórios indígenas. Eles são, às vezes, culturas e comunidades e sociedades que não se valem pelo título de propriedade registrado em cartório como a perspectiva dos colonizadores, né? Esse é um instrumento jurídico... Uma herança como comunidade tradicional. Exato, né? Exato. A legalidade não se vê por um documento escrito, isso é teu, de posse. A legalidade e a relação de domínio, de pertencimento é de outra ordem. E isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser encontrado mecanismos legais de garantia disso. Né? E muitas vezes as pessoas desconhecem, falam de novo, direitos humanos para garantir terra indígena, e que índio não precisa de terra, e que negro não precisa de terra, enfim. E são terras que não são propriedade de um único indivíduo, ou de uma única empresa. A lógica são terras de propriedade coletiva, ou por uma associação de moradores, uma associação quilombola, precisa ter esse caráter de coletivo, né? Tá certo. Queria agradecer a presença da Joana. Daqui a pouco a gente vai conversar mais uma vez com o professor Matarese e também com o Pedro Prado, que é produtor de um filme bem bacana que está na mostra, que é uma produção local, que é Na Direção do Som. O Pedro vai contar um pouquinho para a gente sobre esse filme também daqui a pouco. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é a 10ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos no Mundo,
que já foi exibido nessa semana na Casa da Cultura de Brandão, em Itajaí, será exibida também entre os dias 7, 8 e 9 aqui na Univale. A Sala Verde da Univale está também nessa empreitada, promovendo aí esse evento que é tão importante aí para a difusão dos direitos humanos, para criar uma consciência melhor sobre os direitos humanos. Estou conversando aqui no estúdio com o professor José Matarese, que é o coordenador da Sala Verde da Univale, e agora eu vou conversar também com Pedro Prado, que é produtor do filme Na Direção do Som, uma produção local aí que está incluída na mostra aí de cinema e direitos humanos no mundo. Pedro, seja bem-vindo ao painel Univale. O professor Matarese falou bastante aí sobre a questão, né, da temática dos direitos humanos mesmo, e vocês fizeram um documentário, um clipe, né, Na Direção do Som, que é dirigido por um cego. Como é que foi isso? Como é que foi toda essa história, Pedro? Exatamente. Nossa proposta era pegar um deficiente visual e dar uma função diferente para ele, dar a oportunidade de fazer alguma coisa que as pessoas não deixam eles fazerem. Então, a gente fez essa proposta para o Tentem, para o Marcelo Tentem, que acabou dirigindo o clipe do Tarrafa Elétrica, e para o Tarrafa Elétrica, da gente fazer um documentário que ia mostrar o backstage, ia mostrar o making of de um videoclipe dirigido por um deficiente visual. Uhum. Então, o documentário é um documentário de 15 minutos e ele mostra todo esse processo desde o começo, desde a criação, de quando a gente deu a ideia, tanto para a banda quanto para o Marcelo Tentem, e mostra todo esse processo. Então, desde a hora que a gente colocou o som para o Marcelo Tentem ouvir, e ele ouvindo o som e descrevendo para a gente o que ele estava imaginando que ia acontecer no videoclipe. Então a gente transcreveu tudo isso, a gente fez o roteiro, tudo em cima das ideias dele, e a parte de produção do videoclipe ele participou 100% de tudo que foi passado, e ele dirigiu o videoclipe. Então nosso documentário ele mostra esse making of, todo esse processo de criação do videoclipe. E é muito legal assim, o resultado, porque a gente acabou convivendo bastante tempo com o Marcelo Tentem e mesmo na Advir, que é a Associação de Deficientes Visuais aqui de Itajaí. Então, o aprendizado assim, de todo mundo que participou foi muito grande, foi muito valioso para todo mundo. E o resultado, a mensagem do documentário é super importante, assim, super gratificante. Foi o nosso trabalho de conclusão de curso aqui da Univale de 2013 e é um documentário assim que já passou em várias amostras, não só aqui em Santa Catarina, mas em alguns festivais no Brasil. E a ideia é passar essa mensagem, continuar colocando esse documentário em festivais para mostrar para as pessoas que é possível, que a gente precisa ter mais essa prática de acessibilidade, sabe, de não deixar, de dar oportunidade para as pessoas, de dar limitação para as pessoas, que o resultado com certeza é muito diferente de uma pessoa que não tem deficiência visual. Então, a sensibilidade da pessoa é muito diferente, ela acaba ouvindo aquela música e imaginando de uma forma diferente de quem enxerga. Uhum. Então é muito legal, assim, muito importante mostrar que as pessoas podem fazer muito mais do que se é estipulado. É interessante, né? Saindo um pouquinho da mostra, até eu fiz um programa aqui a respeito das pessoas, da inclusão, né, no sistema educacional, né? Que é preciso dar uma chance também para a inclusão, e a lei garante, né? Uhum. Então isso também é inclusão, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E por uma iniciativa de um trabalho de conclusão de curso, né, por jovens que perceberam e não foram obrigados a fazer isso, né? Foi uma iniciativa e uma ação que deve ser valorizada e estimulada, né? As pessoas não pensam nessa possibilidade, de repente, de que um cego pode ser um diretor de um videoclipe, né? De uma banda local que é muito importante também. Tarrafa Elétrica é uma banda aqui de Itajaí,
e que representa um som muito peculiar e quase de uma identidade, né? Um som peixeiro de raiz, vamos dizer assim, e que tem feito um trabalho importante na cultura e no cenário musical da região e de Santa Catarina e do Brasil, né? E então você une, trabalha, integra, né, essa ação, esse esforço, transformando um clipe, um audiovisual, envolvendo um cego num trabalho de conclusão de curso. É bem interessante entender esse contexto. Eu acho que valorizar, isso ganha um valor agregado para esse trabalho que as pessoas desconhecem, né? Então aqui na mostra a gente está podendo incluir, ela não está na mostra oficial, mas nós aqui sempre incluímos como ponto exibidor na Mostra de Cinema e Direitos Humanos produção também, local, né? produção local, produção da Univale, né? Isso é bacana porque realmente mostra o talento da terra, né? Sim. É sempre foi uma opção nossa e a gente tem feito isso. E às vezes a mostra ela também integra a programação oficial da Mostra Cultural da Univale, que ocorre em setembro. Então todo ano a gente tem conseguido incluir na programação oficial um dia pelo menos para a apresentação da mostra, ou reapresentação, como provavelmente vai ser esse ano. A gente tem um trechinho aqui do filme. Vamos dar uma olhadinha no documentário feito pelo deficiente visual, um pouquinho aqui. Novamente, indo lá para Barra. Vai mostrar a cena onde mostra as pegadas dele na praia. Ele está indo pela praia. Quando ele joga a tarrafa, ele encontra a bateira. Aí foi só festa. Começou a jogar água para cima, boné, alegre, contente. O pescador encontrou sua baterinha. Tava meio baleado aqui, meio baleadinho ali, mas ele fez um remendo. E depois daquilo foi peixe de tonelada, meu povo. Peixe de tonelada. A preocupação também de descrever a imagem, né? Isso que é interessante, é uma nova forma assim de inclusão também, de fazer com que o deficiente visual, o cego, possam ir ao cinema com essa tranquilidade também de compreender, né? De ver de uma outra forma na realidade, né, Pedro? No documentário, quando você assistir, você vê que nesse momento, na verdade, o Marcelo Tentem, que é o deficiente visual e diretor, ele vai até a casa do Ademir, que é um amigo dele, deficiente visual também, e ele leva o laptop dele e coloca o videoclipe e vai descrevendo para o Ademir entender o videoclipe. Então, tá tudo no contexto, tudo que ele está falando, ele vai falando como ele imagina que ficou o videoclipe e o videoclipe vai passando em cima disso. E aí no final o Ademir explica o que ele entendeu do videoclipe, como é que se ele gostou ou não. Então é bem legal essa proposta assim dele tá falando como ele imaginou que ficou, né? Tá certo, então. Parabéns aí pelo projeto. Professor, só reforçando, nos dias 7, 8 e 9 também a mostra aqui na Univale. Aqui na Univale. Mas vai ter uma mostra aí, a previsão é também um festival em Camboriú. Em Camboriú, A gente sempre valoriza os parceiros e as comunidades com que a gente interage tem alguma inserção. Uma delas é a comunidade da Limeira, em Camboriú, no Espaço Rural Clarear, e na Panaceia, que é um centro de permacultura. Então a gente vai estar fechando aí alguns detalhes para esse festival lá, mas o que está certo é 7, 8 e 9 aqui na Univale, num evento organizado pelo Centro Acadêmico de Psicologia, em alusão à Semana do Meio Ambiente, e que buscou, por iniciativa do Centro Acadêmico, nos procuraram pedindo que ações a gente pode fazer em conjunto, e aí a gente estava com a mostra e falou, olha, vamos levar parte da mostra, porque vão ser alguns curtas selecionados, né, sempre no final da tarde desses dias, e vão estar ocorrendo essa exibição com rodas de diálogo. Então, ressaltar essa parceria, essa integração interdisciplinar e intercampus, intercentro e intercurso também, ela é um desafio. Não é fácil fazer isso no dia a dia nosso aqui da universidade, mas está fluindo e a gente tem aqui trabalhado vários cursos aqui integrados. Então, 7, 8 e 9, lá no iniciativa do Centro de Acadêmico de Psicologia, e a programação está disponível, vai estar disponível no Facebook, enfim, a gente também vai estar no próprio Univale, né, Notícias costuma divulgar, e a gente agradece sempre esse apoio. E esse convite. Agora, quem também precisar entrar em contato é salaverde@univale.br, é o seu e-mail, ou o telefone 3341-7723, Laboratório de Educação Ambiental.
Vou repetir, 3341-7723, Laboratório de Educação Ambiental. Só entrar em contato com a gente, ou procurar nas redes aí, a gente está bem acessível. Né? Tá certo, então. Obrigado, professor, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Pedro, também. A gente vai voltar a se falar aí sobre esse personagem que é tão interessante também, né, Pedro? Legal, obrigado aí, viu? Agradeço o Painel Univale pelo fica espaço. por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá. Ó, agora ele está indo novamente, indo lá para a barra. Anunciando novo dia. Vai mostrar a cena onde mostra as pegadas dele na praia. Ele está indo pela praia. Quando ele joga a tarrafa, ele encontra a bateira. Aí foi só festa. Começou a jogar água para cima, boné, alegre, contente. O pescador encontrou sua baterinha. Tava meio baleado aqui, meio baleadinho ali, mas ele fez um remendo. E depois daquilo foi peixe de tonelada.